Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Elaine, sou professora de História e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o início da ditadura militar no Brasil e o governo Castelo Branco. Então, sem perder tempo, vamos para o vídeo. No vídeo passado, nós vimos então que o João Goulart foi deposto por um golpe militar em março de 1964, 31 de março. O Brasil não foi o único país da América do Sul que passou por ditaduras militares nas décadas de 50, 60, 70. Só para deixar aqui como exemplo, na Guatemala e no Paraguai, os militares assumiram o poder em 1954, na Bolívia e no Brasil, em 1964, a Argentina passou por dois momentos de ditadura militar, um que começou em 1966 e o outro que começou em 1976. No Peru, os militares assumiram o poder em 1968, no Uruguai e no Chile, em 1973. João Goulart deixou o poder no dia 31 de março de 64. 31 de março, 1º de abril. No dia 2 de abril, o presidente do Senado, Auro de Moura Andrade, convocou uma reunião extraordinária, uma sessão muito confusa no Senado, para declarar vaga à presidência do país. Ranieri Mazzilli assumiu de maneira provisória, de novo, nós já falamos dele várias vezes, né, na nossa história, enquanto a junta militar organizava aí o início da ditadura. Só uma coisa, gente, quando o João Goulart foi tirado do poder, não aconteceu assim, ó, tiramos o João Goulart do poder. Então agora nós vamos ver o que vai acontecer. Não. Lembra que os militares estavam tentando tomar o poder desde 1954. Só não o fizeram porque o Vargas tirou a própria vida. Só que, sabe assim, as coisas escritas, a organização, eles já tinham muita coisa organizada. Sabe assim, os planos. Vou dar um exemplo, lógico, não deve ter acontecido assim. Mas sabe você escrevendo no caderno? Então, olha, quando o presidente for afastado, nós faremos o seguinte. Então, já tinha coisas prontas. Eles não foram pegos desprevenidos. Eles já estavam se preparando há muito tempo. No dia 11 de abril, o Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco foi eleito presidente indiretamente. Foi, o primeiro presidente da ditadura militar. Quando os militares assumiram o poder, eles disseram que iam ficar até que a ameaça comunista fosse afastada do país, dos lares brasileiros. Então, muita gente achou que eles iam ficar pouquinho tempo. E, por conta disso, acabaram apoiando o golpe militar. Quem são essas pessoas? Grande parte da burguesia que queria um novo momento de expansão econômica dos seus negócios, latifundiários, grandes proprietários de terras que temiam a reforma agrária e a mobilização camponesa, banqueiros, que são donos de bancos, que temiam o controle do Estado sobre a área econômica, uma intervenção do Estado na economia, parte da classe média, que se assustava com esse negócio de ameaça comunista, muitos nem entendiam direito o que era. Não coloquei aqui, mas parte da mídia também apoiou o golpe militar, grandes veículos de comunicação, e os Estados Unidos, que apoiaram golpes militares na América do Sul como um todo. Porque lembrem-se que nós estávamos vivendo o momento da Guerra Fria. Ou você era alinhado aos Estados Unidos ou à União Soviética. E em 1959, houve a Revolução Cubana, que implantou o socialismo, pois uma ditadura, na ilha, aí na América Central, e os Estados Unidos, temendo que esse exemplo da Revolução Cubana se espalhasse pela América do Sul, acabaram apoiando diversos golpes militares. Financeiramente, e se caso fosse necessário, militarmente também. No caso do Brasil, os Estados Unidos apoiaram o golpe militar porque eles consideravam o Jango muito esquerdista. Ele é muito esquerdista, então a gente não gosta. E os Estados Unidos financiaram clandestinamente grupos e campanhas eleitorais contra o João Goulart. Isso é documentado, tá? Primeira realização dos militares
militares já no governo. Afastaram da vida pública todas as pessoas com algum tipo de aproximação com João Goulart. Qualquer aproximação. Então, políticos tiveram seus mandatos cassados, professores universitários, enfim. Qualquer pessoa que tivesse algum tipo de aproximação com João Goulart foi afastada da vida pública. E os militares vão começar a apresentar para a população os chamados atos institucionais, que é como eles vão governar o país. Esses atos ficaram conhecidos pela sigla AI e o número correspondente. O que é um ato institucional? É um decreto que tem poder de constituição. Então, eles foram usados pelos militares para dar uma legitimidade aos seus governos. O primeiro ato institucional, o AI-1, no dia 9 de abril de 64, olha como já estava pronto, cassou mandatos parlamentares, deputados e senadores, de governadores, inclusive alguns governadores foram presos, como o governador Miguel Arraes de Pernambuco, e cassou também direitos políticos de inúmeros cidadãos. Então já começam, né, os militares a mostrar aí quem é que mandava. No total foram 17 atos institucionais, de 1964 a 1969, e 105 atos complementares, de 1964 a 1977. Nós não vamos falar aqui nesse capítulo sobre todos esses atos, mas, né, tem à disposição aí para vocês pesquisarem na internet. Já falamos aqui do AI-1, vamos falar sobre o AI-2 e o AI-5. O Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco assumiu o governo em 1964. Inicialmente, haveria eleições presidenciais em 1965. Muita gente acabou apoiando porque, né, 65 tem eleições. No governo Castelo Branco foram decretados os atos institucionais 1, 2, 3 e 4. E aí, em 1965, as eleições presidenciais não ocorreriam mais, porque o Brasil ainda não estava livre, segundo os militares, da ameaça comunista. Então, não é hora de termos eleições para presidente. O mandato Castelo Branco foi prorrogado até 1967. Ainda em 1964, mês de outubro, haverá uma reforma política importantíssima no Brasil, com o ato institucional número 2. Ele acaba com os partidos políticos. Então, o pluripartidarismo, que é a existência de vários partidos políticos, acaba. A partir do AI-2 só existem 2 partidos políticos criados pelo governo. A ARENA, Aliança Renovadora Nacional, que reunia as pessoas a favor do governo, que apoiava o governo militar, e o MDB, Movimento Democrático Brasileiro, que reunia a oposição. Oposição esta que era controlada pelo governo. Então, assim, se você é contra o governo, você vai ser do MDB, mas é aquela oposição assim, ó, tô de olho em você, hein? Sei o que você faz, sei onde você mora, sei tudo sobre a sua família. Aí assim, professora, para que então ter um partido de oposição? Porque eles diziam que era uma democracia. Então, né? Você pode, ainda estão, sabe assim, estão te dando a opção de você fazer parte ou da ARENA ou do MDB. E o AI-2 também determinou a eleição indireta para a presidência da República. A partir de agora, a população brasileira não escolhe mais seu presidente. O último presidente eleito pelo voto direto tinha sido Jânio Quadros em 1961. A população brasileira só voltará a escolher o seu presidente em 1989. Então, olha só quanto tempo, né, sem poder escolher presidente. Mudei de lugar de novo para mostrar para vocês a capa do jornal Folha de São Paulo do dia 27 de outubro de 1964, que repercute aí o ato institucional número 2. Partidos extintos, garantias suspensas e eleição indireta.
Castelo Branco anunciou às 11 horas um novo ato e as Forças Armadas estavam de prontidão rigorosa caso alguém, se manifestasse ou alguma coisa nesse sentido. Durante o governo Castelo Branco foi criado o SNI, Serviço Nacional de Informação. Vamos dizer assim que era tipo uma polícia política. Cargo muito importante para os militares. Era normalmente o chefe do SNI, era muito ligado ao presidente, então assim, um cargo de confiança. E foi criada também a Lei de Imprensa. A Lei de Imprensa instituiu a censura aos meios de comunicação. Jornais, revistas, programas de rádio, música, novelas, enfim. Falaremos mais sobre a censura, mais para frente. Em 1967, os brasileiros são apresentados a uma nova Constituição, a Constituição da Ditadura Militar. 30 anos depois da Constituição Fascista do Estado Novo. Uma Constituição muito restrita também, que tirava muitos direitos da população brasileira. Ainda no ano de 1967, foi criado um movimento conhecido como Frente Ampla, que uniu JK, que teve seu mandato de senador cassado em 1964, que seria candidato a presidente nas eleições de 1965, João Goulart, presidente deposto pelo golpe militar, e o Carlos Lacerda, aquele que fez oposição ao JK, ao João Goulart, que também seria candidato a presidente em 1965. Só que aí, como as eleições foram suspensas, ele ficou muito bravo com os militares, brigou com o presidente Castelo Branco, inclusive, e aí foi se juntar aos seus antigos inimigos. E aí assim, ai professora, mas por que isso? Sabe aquele negócio, eu não gosto de você, mas nós temos um inimigo em comum? Então, é a ocasião que faz as alianças, E, lógico, as pessoas que criaram a Frente Ampla, que estavam nessa Frente Ampla, sabe aquele negócio assim? Apoio nunca é demais. Então, tá bom, Carlos Lacerda? Pode fazer parte do nosso movimento. Então, olha como as coisas, vão mudando de acordo com os interesses das pessoas. E aí, o que começa a acontecer? Veículos de comunicação, como o jornal O Estado de São Paulo, que apoiou o golpe militar, passou a assumir uma postura mais crítica ao regime e passou a ser censurado. No próximo vídeo eu mostro para vocês um exemplo dessa censura. A ditadura militar estava aí se consolidando no Brasil. O Castelo Branco deixou o poder no dia 15 de março de 1967 e acabou falecendo em um acidente de avião no dia 18 de julho do mesmo ano, fato que ainda tem umas coisas não muito bem explicadas, porque como foi um presidente da República, o inquérito militar foi instaurado, porque era um presidente militar, e aí até hoje existe essa questão de não foi muito bem explicado, os militares esconderam, o que o Castelo Branco estava fazendo no lugar. Então, sobre este acidente, inclusive, tem várias reportagens na internet, sobre o assunto. Não vou contar aqui, senão o vídeo vai acabar ficando muito longo. Lembrem-se do seguinte: Castelo Branco encerrou seu mandato e as eleições para presidente eram indiretas. Quem substituirá o Castelo Branco será o Marechal Arthur da Costa e Silva, assunto do nosso próximo vídeo. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você ficou com alguma dúvida, deixe um comentário aqui embaixo que eu respondo. Não se esqueça também de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Vou deixar como tela final o vídeo que fala sobre o governo João Goulart, que foi a crise de João Goulart que deu início à ditadura militar.
caso você ainda não tenha visto ou tenha ficado com alguma dúvida. Muito obrigada por ter me acompanhado até aqui. Um beijo a todos e a gente se vê. Tchau, até mais!